Olá a todos, boa noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Milton Menezes e nós estamos aqui hoje em mais uma live do nosso projeto Experiências pelo Mundo, Consciência para o Brasil. E nós estamos com um pequeno problema de conexão do pessoal de Portugal para cá. Nós estamos vendo se a gente consegue fazer conexão com o Ivo Ribeiro, que é o enfermeiro português, né, que trabalha em Braga, na cidade de Braga, em Portugal. E, sendo enfermeiro, trabalha normalmente com cuidados paliativos. Eu acho que ele está entrando aqui agora. Se a gente consegue agora conectar com o Instagram. Vamos aguardar para ver se ele está entrando. Isto. Consegue-me ouvir? Agora, pronto. Agora está resolvido, Ivo. É um problema de conector, Ivo. Então, provavelmente o microfone aqui conector. Eu mudei ok. aqui o aparelho. Bom, Ivo, eu estava iniciando aqui a nossa live, né? Eu estava só primeiro apresentando você e apresentando esse nosso, né? Que se chama Experiências pelo Mundo, Consciência para o Brasil. O objetivo nosso foi convidar pessoas, brasileiros que moram fora, para falarem da sua experiência pessoal. Eu não estou preocupado com as informações só técnicas ou mais informações que muitas vezes até alarmam muitas pessoas, né? O que a gente quer é poder saber das experiências pessoais, né, dessas pessoas, como elas estão enfrentando, como elas estão resolvendo as suas situações do dia a dia, como elas estão lidando com os seus sentimentos, etc. Só que aí o Rodolfo, né, nosso conhecido comum aí de Portugal, falou de você e do seu trabalho como enfermeiro hoje, apesar de trabalhar com cuidados paliativos, né, trabalhando hoje junto aos profissionais de saúde no enfrentamento do coronavírus. Então, aí eu achei interessante também para que os brasileiros pudessem ter uma visão de como você se sente sendo um profissional de saúde, como é que está lidando com os profissionais de saúde, o que eles estão percebendo, como você está vendo essa sua experiência pessoal como profissional de saúde diante do enfrentamento que está sendo feito aí em Portugal. Boa noite, obrigado, desculpa aí pelo problema. Eu queria que você se apresentasse e pudesse comentar sobre esse início que a gente está falando. Muito obrigado, Milton. Espero que me consiga ouvir e entender bem. Eu vou falar devagar para conseguirem entender aquilo que eu queria dizer. Obrigado pelo convite. Obrigado também ao Rodolfo, que proporcionou, vamos dizer assim, esta parceria. E é com todo o prazer que tenho a oportunidade de partilhar com vocês um bocadinho daquilo que se vai vivendo em Portugal, mais na área da saúde, que é aquela área onde eu estou neste momento inserido. Felizmente ou infelizmente não estou na quarentena como ontem estava participante de ontem, estou na área do trabalho. E, portanto, a realidade é outra, os problemas são outros e é mais sobre essa área que eu quero trazer o foco de hoje e também fazendo aqui, metendo um bocado a colher no trabalho do Milton e de algumas pessoas que eu estou vendo aqui também a aparecer nos comentários dos psicólogos e a importância que os psicólogos podem ter, não no momento da crise, mas muito antes dele, e acho que isso é fundamental. Eu sou enfermeiro, tenho 35 anos, trabalhei 12 anos na urgência e vocês chamam que é o serviço, portanto, o serviço de urgência, da entrada do hospital, e agora trabalho há 2 anos e meio em cuidados paliativos. Fruto desta nova realidade que aconteceu do coronavírus, como tinha experiência em cuidados paliativos, em urgência, fui mobilizado da equipa de cuidados paliativos para a urgência, porque neste momento as equipas de saúde na área da frente, na primeira linha, começam a ser poucas. E esta é uma realidade nova que as pessoas não estão preparadas e acho que não estão a levar muito a sério os riscos que isto tem para nós enquanto seres humanos. Não é só para os profissionais de saúde, nós acabamos por estar na linha e nós temos um limite, quer humano, quer técnico, quer de espaço, para cuidar de todos aqueles que possam precisar de nós. E é isso que as pessoas têm que entender. Não tem a ver com a necessidade ou não de trabalho, a possibilidade ou não de atendermos as pessoas. Tem a ver com a capacidade de atender as pessoas
aquele número grande de pessoas ao mesmo tempo. E aí é que pode ser complicado. Portanto, enquanto profissional de saúde, é importante não é alarmar, não é essa a minha função. Quem costuma fazer isso costuma ser os meios de comunicação social. O meu papel é mesmo um bocadinho transmitir um papel mais educador, no sentido preventivo das atitudes que nós devemos ter para que o coronavírus não tenha o impacto que tem tido, por exemplo, em Espanha, em Itália, e que eu espero que em Portugal consigamos controlar essa linha crescente e que o número de doentes seja mais reduzido. Uhum. E você, nesse contato, né, não só com os profissionais de saúde, mas lidando com esses pacientes que chegam, enfim, como é que você tem reagido, quer dizer, pessoalmente com isso, com essa questão do limite, né, que você colocou, do profissional de saúde, eu acho fundamental, né? Eu fiz uma live há alguns dias atrás dizendo isso, a questão do profissional de saúde, o enfermeiro, o médico, a necessidade de eles se cuidarem não é só nem por conta da preservação da própria vida, mas porque se estiverem esgotados e assim sobrecarregados, ou se estiverem contaminados, vão deixar de, inclusive, poder fazer o seu papel de colaborar. Quer dizer, tem uma necessidade de manter isso por uma questão até sistêmica, de manter a possibilidade de atendimento numa situação crítica como essa. Mas a minha pergunta é assim, como é que você pessoalmente tem reagido diante dessas, observando da sua perspectiva as pessoas, os profissionais de saúde, como é que eles estão passando? Como é que você tem se sentido, Ivo? Ora, a resposta aqui divide-se em duas grandes partes. Numa primeira parte, numa primeira versão, há aqueles profissionais mais dinâmicos que estão a trabalhar no sentido de preparar tudo para quando chegar o boom de doentes conseguirmos ter resposta para eles, em que estão a reestruturar o hospital, a mudar serviços, a fechar serviços. Para ter uma noção, tudo que foram consultas foram canceladas, as cirurgias foram canceladas. O hospital, neste momento, trabalha quase para receber os possíveis doentes de coronavírus e estamos prontos há mais ou menos 15 dias. E todos os dias há novidades, há alterações e há alguém que está a pensar nisto. Equipas que foram fechadas, equipas que foram mobilizadas, pessoas que ficaram em casa de quarentena para que depois, sendo necessário, possam entrar quando algum ficar doente, mas é preciso preparar estas pessoas para substituir, porque muitas vezes elas vêm de serviços diferentes e isso assusta as pessoas. É o trabalhar com o desconhecido no desconhecido, porque as realidades são diferentes. E depois há o outro lado, são aquelas pessoas que têm muito medo ao coronavírus, têm medo de ficar doentes, têm medo de contagiar os seus familiares, e esta é que é a grande questão dos profissionais de saúde. É o medo de serem portadores da doença para o meio familiar. E é importante perceber que nós, quando entramos na linha da frente e lidamos com os doentes do coronavírus, somos potenciais vetores de infecção. E a nossa família fica de parte. Eu dou um exemplo muito pessoal. Eu morava junto e há mais ou menos 15 dias que já moro sozinho, não vejo os meus pais e, portanto, quando quero ver é por WhatsApp e, portanto, não estou com a minha família, não estou com os meus amigos e isso traz também situações emocionais para nós complicadas, porque ao lidarmos diariamente com este stress, com esta pressão, com esta constante alteração, a mudança de horários, trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, chegamos a casa, quem é que temos para conversar? Ninguém. E quando temos, acontece com alguns profissionais que os filhos querem logo ir para os braços, querem logo abraçar a mãe, dar um beijo à mãe e a mãe tem que fugir, tem que disfarçar para não dar um beijo. Então é muito comum ver, sobretudo as mães, enfermeiras, médicas e auxiliares a chorarem porque os filhos querem um abraço e não conseguem dar. E têm medo de os contaminar, os familiares idosos nossos que estão em casa, também que não estão a ter o nosso suporte, e por isso é que nós temos muitas vezes as pessoas levem isto a sério, porque nós estamos a abdicar de muitas coisas e de muitas situações da nossa vida e muita gente brinca com isto.
Eu dou um exemplo muito Uhum. simples. Se o meu pai, por exemplo, morresse hoje, eu não ia ao funeral do meu pai. Eu não ia voltar a ver o meu Né, pai. eu acho que nós tivemos uma falha no som. Pode só repetir aí o exemplo, por favor, Ivo? Porque deu uma falha exatamente quando você começou a falar, a gente não entendeu. O exemplo que eu estava a dar era na situação da morte de um familiar nosso. Imaginemos que morre o meu pai, por exemplo. Eu, neste momento, não posso participar no funeral do meu pai, porque eu estou em quarentena, afastado da família e não quero infectar ninguém. Portanto, se acontecer alguma coisa ao meu pai, eu não volto a ver o meu pai. E são estes momentos que são difíceis para nós de gerir quando vimos muita gente a relativizar as coisas, a brincar com as situações, a não dar importância àquilo, a dizer que nós estamos lá é para trabalhar, e estamos, mas estamos privados de Uhum. muitas outras coisas para diminuir a infecção daqueles que gostamos. E as pessoas têm uma ideia errada, que é não saírem à rua para não se contaminarem. Não é só isso. Neste momento pode ser, aí no Brasil, não sair à rua para não contaminarem mais ninguém. Porque as pessoas muitas vezes podem não saber e vocês têm uma situação aí que nós, na Europa, ficamos atentos, que era a questão do carnaval. O carnaval no Brasil mexe com muita gente, tem muitos turistas, tem muita uma afluência de pessoas muito grande. E então, certamente, o risco de contágio é maior. Eu sei que Uhum. há pessoas que acham que não, mas também não queria entrar muito por aí, porque são questões mais Sim. Uhum. políticas e não é essa a questão. Mas a imunidade, nós temos visto que chefes de governos, pessoas, como em Espanha, relacionadas com a família real, pessoas da área do futebol, com muito dinheiro, jogadores, e pessoas mais simples também, pessoas com dificuldades económicas, todas elas têm sido atingidas pelo coronavírus. E claro que quando não se despistarmos, não os vamos descobrir, mas não quer dizer que ele não exista. E isso é que é importante nós Uhum. termos sim atenção. É, essa questão, né, Ivo, assim, é uma questão justamente a proposta que é não entrar por um viés de uma discussão política, no sentido política partidária ou ideológica, Uhum. disso ou daquilo, mas passa por uma questão de como essas informações sobre. Recentemente eu tenho recebido algumas notícias, né? Ah, bom, alguns defendendo o isolamento vertical, outras defendendo o isolamento total, né? Coisas que fizeram até mandar uma pergunta sobre isso, né? Que eu fizesse para você, me encaminhada para você, né? Se aí chegou a se cogitar alguma coisa que aqui hoje se discute muito, que seria uma opção de fazer um isolamento vertical, ou seja, identificar o grupo de risco, por exemplo, os idosos, e conseguir separá-los, né, para poder testar esse grupo, para que então nos outros que não tanto risco, a contaminação se daria de qualquer maneira, mas o sistema de saúde poderia estar concentrado, né? Então até me fizeram esse tipo de pergunta, né? Se aí chegou a se questionar, ou tem assim, esse tipo de questionamento sobre outras alternativas, além do isolamento social, né? Um, Essas são algumas questões que até têm sido apresentadas a nível europeu. Na Inglaterra pensou-se juntar toda a gente ficar contaminada, toda a gente ficar imune e rapidamente se reverteu isso. Afastar os idosos, não digo afastar, digo termos o cuidado de não o vermos com tanta frequência, termos o cuidado de manter algum distanciamento, mas é importante supervisionar. E uma das situações que mais impacto está a ter agora em Portugal e em Espanha são exatamente os lares de idosos. Porque os idosos estão isolados, mas quem cuida não está. E, portanto, se eles Uhum. não saem do lar, se eles não saem das residências séniores, se eles estão confinados a um espaço, alguém levou para dentro do lar o vírus. E pode ser um familiar, pode ser um auxiliar, pode ser um médico, pode ser um enfermeiro. Portanto, aquilo que nós chamamos de imunidade de grupo não é a solução. E a Organização Mundial de Saúde não aconselha isso. Uhum. Há um conjunto de medidas Uhum. que têm que ser trabalhadas e essas são muito importantes. Eu até fiz aqui um pequeno apanhado, que era exatamente com
o trabalho que tem que ser feito em diferentes áreas, quer com as instituições, que é perceber que tipo de pessoas é que nós temos na instituição, quem são os profissionais de saúde, se estão informados sobre o que é o coronavírus, se estão familiarizados com os fatores de proteção, as medidas de prevenção, a forma como se dissemina estas infecções, saber se há um plano de contingência e saber implementar essas medidas de forma adequada, conhecerem bem a doença, o que é a doença, para entenderem muito bem o contexto e ter um conjunto de medidas que possam reduzir o risco. E então esse risco, ou essas medidas, são a questão da etiqueta respiratória, aprendermos a tossir, a higiene das mãos, o distanciamento, evitar concentrações de pessoas, e foi logo uma das primeiras medidas em Portugal, foi evitar que os familiares fossem aos lares, os familiares ficaram privados de ver os seus doentes, e isso teve um impacto muito grande, quer com a parte emocional dos doentes, e aqui é importante fazermos isso, porque muitos doentes não entendiam a situação e sentiram-se abandonados, porque uma das medidas foi exatamente suspender as visitas a estas zonas, lares e hóspedes. Portanto, nós há mais ou menos quase um mês que não temos visitas de familiares a lares e hospitais. Então é um silêncio no hospital, é um vazio, são uma sensação tão estranha para os doentes, em que nós costumamos dizer a brincar que se os doentes ficarem lá muito tempo internados, psicologicamente para eles vai ser muito difícil, porque os profissionais só pensam neste momento no coronavírus, e então estão a tentar evitar o contacto com o doente para minimizar o risco. E por outro lado, não têm as famílias. E os idosos não dominam a tecnologia. E, portanto, famílias em casa, sem saber o que se passa com os seus familiares, um dia, uma semana, é complicado. E emocionalmente isso é difícil. Sim. Uma das perguntas que me mandaram aqui, Ivo, foi o que você tem observado nos profissionais de saúde, como assim as maiores dificuldades deles nesse sentido, né? Nesses desafios, né? Então, por exemplo, isso que você está falando, né? Então, eu tenho que evitar um contato eu evito contato com a minha família para não contaminar por conta do contágio. Mas mesmo no meu trabalho, eu também corro o risco da contaminação. Com isso, o que você tem observado como reação, assim, na sua experiência pessoal, né? Mais difícil para os profissionais de saúde? Que tipo de dificuldade, preocupações que eles estão passando? Acho que a palavra certa é loucura. Loucura. E por isso é que eu vou focar muito bem nisto. A importância desta conversa é exatamente dizer aos profissionais de saúde, em especial, atenção, preparem-se, porque isto vai acontecer. E se nós não encontramos estratégias e se nós não nos preparamos mentalmente para o que pode acontecer, no momento da confusão vai ser muito difícil tomarmos decisões. Eu acredito que o medo nos paralisa e nós então ficamos sem nos conseguir mexer, sem conseguir pensar. A coragem desmedida e heroica também é perigosa, porque nos faz perder um bocado a noção da realidade e cometer maior riscos. Portanto, eu acho que no meio disto é que está a virtude, e podemos dizer então que tem que haver respeito perante esta situação. Mas um principal medo, e que os profissionais têm, é: o que é que eu faço com a minha família? Fico em casa ou saio de casa? Se eu ficar em casa, eu posso contaminar alguém. Mas se eu não ficar em casa, eu não aguento não ver os meus filhos. E então, esta decisão de tomar, de ficar ou de sair, é muito complicada. E houve um plano de emergência em que os profissionais de saúde foram, vamos dizer assim, como requisitados, e se houvesse um familiar, porque entretanto foram fechadas as escolas, e os filhos tiveram que ficar em casa, e se um dos pais fosse profissional de saúde e o outro não, o que não era profissional de saúde tinha que ficar em casa e o profissional de saúde tinha que ir trabalhar porque era recusado a suspensão. E, portanto, muitas das vezes nós não podemos escolher.
E isso é que é o difícil, tem que estar lá. E há aqueles que estão na área, vamos dizer assim, mais limpa, a cuidar dos doentes que estão internados, e há os que estão na linha da frente. Os que estão na linha da frente é um relógio, não é? E já nos aconteceu ter que intubar um doente para transferir, um doente para ventilar. A gente sabe os passos, sabe o que tem que fazer, mas achamos que naquele momento tudo é um risco. Temos medo de tocar em tudo. Tudo é desinfetado, tomamos banho várias vezes durante o turno, antes de sair do turno, não há equipamentos de proteção individual em quantidade suficiente, e isto é, máscaras, batas, luvas. Nós temos tido o cuidado de nos preparar e tentar guardar o material da melhor forma possível ao longo de todo o turno. Máscaras que dão para 6 horas, nós chegámos a ter que usar 12, porque não tínhamos mais nenhuma. E, portanto, o Sistema Nacional de Saúde, aí no Brasil, também se tem que preparar para isto. Oferecer, no mínimo, a quem está à linha da frente, recursos para poder combater esta situação. Porque o medo já é tanto, sem os equipamentos necessários, os próprios guerreiros que vão à frente, se vão com medo, vão falhar. E a batalha pode correr mal. Porque nós agradecemos e tem havido bastante movimentação na comunidade de aplausos às 10 horas da noite, de manifestações a agradecer aos profissionais de saúde, mas no terreno faz-nos falta material de proteção para conseguirmos prestar esses cuidados. Então muitos desses profissionais estão com medo. E quando lidamos na área dos doentes com a Covid, é complicado vermos a situação de fragilidade dos doentes, a falta de ar, o desconforto. E eu vou dar um exemplo de uma história que marcou bastante esta semana, que foi de uma médica que trabalha connosco, que o doente entrou num dia 19, no dia 22 ligou-se à família para dar um ponto da situação de manhã a dizer que o doente estava estável. No dia 22 de tarde o doente descompensou, teve uma paragem cardíaca e faleceu, não se conseguiu reverter. E esta médica teve que ligar à família, dizer que o doente faleceu. E a família pediu para ir ver o corpo. E não podem entrar, porque é uma zona de contágio. E estes corpos não têm um funeral normal. Estes corpos vão envolvidos em sacos plásticos próprios e vão diretos para a incineração. E, portanto, esta família, passada uma hora, ligou a perguntar: como é que eu vou ver o meu pai? Como é que eu vou fazer o funeral ao meu pai? E a médica teve que dizer: não vai. E não vai ver o seu pai, não vai fazer o funeral. E nós sabemos, para estas famílias que deixam o seu doente bem ou mais descompensado, saber que o vírus dá falta de ar, pensar que ele pode ter morrido de falta de ar e que está a fazer um funeral de alguém que não sabem de forma absoluta que é o seu pai, é muito difícil e vai tornar, quer para os profissionais de saúde que têm que dar estas informações diariamente, uma situação difícil e emocionalmente desgastante, porque é a morte no seu estado mais bruto e mais real. Eu trabalho em paliativos e nós preparamos a morte dos doentes com tempo. Proporcionamos a companhia, proporcionamos o diálogo, mas ali não existe proximidade, não existe este contacto. E depois, portanto, há os profissionais que lidam mal com esta situação e há a família que depois faz um luto muito difícil, onde há muita revolta, onde há muito descontentamento e, sobretudo, começa a haver a revolta social, porque começam a ver as pessoas a não cumprir as leis e verem os familiares a falecer. E então cria-se um ambiente social um bocadinho complicado. E tem que ser tudo bem gerido, tem que ser tudo bem fiscalizado. É importante que nós percebamos que há repercussões, não é só para quem está a cuidar, é sobretudo para as famílias dos nossos doentes, para as vossas famílias, percebem? Vocês podem estar no lugar desta família a qualquer momento.
Sim. Eu estava ouvindo você e estava assim, claro que você, trabalhando com cuidados paliativos, apesar de toda a área de saúde, os médicos, enfermeiros, de um modo geral, sempre está lidando com a saúde e com a possibilidade de um óbito, com cuidados paliativos, você está lidando com a morte, né, com a tanatologia, né? E aí a gente se prepara para isso, né? Eu trabalhei 4 anos com pacientes fora de possibilidades terapêuticas, né, pacientes terminais, então a gente trabalhava como psicólogo nisso, né? Não só para o próprio paciente, para a família, mas de um modo geral, todos os médicos, os enfermeiros, o sistema de saúde estão acostumados a lidar com isso. Mas uma situação como essa coloca invariavelmente numa situação como essa que você falou da médica, né? Do exemplo, né? E de repente ter que o corpo médico ou o enfermeiro ter que ser o que porta-voz de uma situação, ter que lidar com a morte muito próxima, né? E tendo que às vezes dar informações à família, dar suporte sem às vezes ter muita condição, porque é um nível de impotência muito grande em alguns momentos, né? Uma pergunta que me fizeram aqui, Ivo, em função disso, a questão do suporte, né? Há algum tipo de suporte hoje? Quer dizer, você percebe aí dentro da sua, na hora que você atua aí, assim, os profissionais de saúde têm algum tipo de suporte? Eles recebem algum tipo de suporte oficial ou não? É psicológico, Não, emocional, né? não, não, e o contacto está reduzido. E, portanto, não podendo haver esse contacto, este apoio ainda é mais diminuído. Por isso é que o trabalho do burnout, o risco de burnout é muito grande. E aqui é o trabalho que a psicologia pode ter de uma forma já preventiva. Eu dou o exemplo, a equipa de paliativos é que está neste momento, juntamente com dois elementos de outra equipa médica, a elaborar um guia de comunicação de más notícias em contexto de catástrofe, para que as pessoas consigam, pelo menos, seguir um conjunto de passos que as ajude, no meio daquelas emoções todas, a não falhar e não descompensar e não se perder na informação que vai dar. Porque chora-se muito em conjunto, muito medo em conjunto, tem, e o burnout é muito grande porque é muitas horas seguidas, são muitos turnos seguidos, são situações de sofrimento e de solidão e de medo, muitas vezes verbalizada pelos doentes. É a falta do toque, o toque entre colegas, o toque com as famílias, até o próprio telefone dele porque, para diminuir o risco de contágio. E isto tudo, o stress que se vive dentro das equipas, as noites mal dormidas, tudo isto leva com que as pessoas fiquem em estado de exaustão que seja mais fácil descompensar. E aqui a psicologia tem um papel muito importante, mas tem que ser prévio, porque não dá no momento de crise Sim. para conseguir acompanhar ninguém, nem tem esse tempo. E, portanto, é que eu acho que é importante este trabalho que estamos a fazer agora, de consciencialização de uma possível realidade, e pedir às pessoas que preparem-se, vejam o que é que existe, falem entre colegas, façam um plano, definam uma estratégia, mas definam. É muito importante esse trabalho. Ivo, para você ter uma ideia, a gente que está já há muitos anos nisso, né? A gente lançou na semana passada um serviço de atendimento emergencial gratuito, só realmente para as pessoas que estiverem em crise, e a gente sabe que, especialmente, há uma abordagem mais específica e talvez mais cuidadosa com o profissional de saúde que fica nessas situações, né? Nós já procuramos aqui começar a envolver alguns profissionais para esse atendimento, né? Enfim, eu queria te fazer uma pergunta, se você me permitir, um pouco mais pessoal, se você me permitir, né? O que tem sido mais difícil para você, Ivo? Eu falei que era pessoal mesmo. São duas coisas muito importantes. O não ter ninguém em casa para conversar. Felizmente, hoje em dia, os telefones ajudam bastante, mas não é a mesma coisa. A gente vem num dia de trabalho, tem que cozinhar sozinho, tem que fazer as coisas sozinho, liga a televisão só vê
desgraça, quer caminhar para arejar a cabeça, não pode sair de casa. Portanto, isso tem sido uma grande dificuldade. E a segunda é o pânico nos profissionais de saúde. O Para sentimento você de isso é pânico. difícil? Mas é seu ou de você conviver com isso? De eu conviver com isso, porque Sim. eu tento motivá-los, tento fazê-los perceber que é importante o nosso trabalho naquele momento, mas quando nós vemos toda a gente com medo, toda a gente que tem medo de falar, as pessoas afastam-se mesmo nos corredores para que não se toquem, é uma sensação de um mundo à parte, é uma realidade diferente. E quando começam a surgir os primeiros casos de doentes, as pessoas, quando chegam aqueles doentes, afastam-se. Mas aqueles doentes são pessoas e aquelas pessoas precisam de cuidados. E, portanto, é isto que nós não podemos esquecer. Nós somos enfermeiros, não é só para salvar vidas, mais do que isso, somos os enfermeiros para cuidar de pessoas. Pessoas que podem ter doenças. Uma, a doença, o cancro, Covid, outra coisa qualquer. Mas aqui dá para pensar no ser humano, não é? Qual é o nosso medo? Porque é que temos medo de chegar à beira deles? Temos medo de contaminar, temos medo de morrer, temos medo de... Portanto, aqui leva para questões até para mim, que lido muito com os paliativos, para questões muito até na área dos paliativos, ou seja, é como se estivesse a chegar o fim da vida deles e eles começam a fazer um exame e não querem que chegue o fim, não querem pensar na morte, não querem pensar no morrer e isso faz-me alguma espécie de perceber como é que os profissionais de saúde, que são quem cuida, ainda têm muito medo de lidar com estes doentes. Essa é a principal questão. E como é que você, pessoalmente, como é que você faz para contornar isso? Né? Que tipo de... Até porque o objetivo aqui da live é pura e simplesmente saber se tem lidado com essas dificuldades no seu dia a dia, lidando com as pessoas, o que você encontra, né? Cada um tem feito de uma forma. Eu queria que você compartilhasse com a gente como é que você tem feito para ensinar essas maiores dificuldades que você percebe. Eu acho que tem muito a ver com a forma como nós vemos a vida. E isso é mesmo aquela questão pessoal e não tenho problema nenhum em compartilhar com vocês. Eu acredito que a vida é um contínuo. Acredito que nada termina após a morte. E, portanto, que o nosso papel naquele momento é dar daquela pessoa com todos os que nós sabemos que temos que ter. Não somos privilegiados, somos seres humanos que, se cometermos uma falha, um erro, podemos contrair aquela doença. Portanto, temos que ter o cuidado. Mas eu acredito que a vida não... E se eu estou... eu vou ajudar, sem pensar muito no fim, porque para mim esse fim não existe. E se chegar é porque chegou a minha hora e, portanto, tem muito a ver com a crença da forma como eu vejo a vida. E isso, ainda bem que assim é, porque torna tudo mais fácil de aceitar e dá-nos mais força para seguir em frente, com a certeza de que ninguém está no sítio errado à hora errada. Estamos no sítio certo, na hora certa. E, portanto, a minha questão diária é, eu sei que não vou poder salvar todas as pessoas, nem mudar isto tudo, mas qual é o meu contributo para tornar isto mais fácil, menos doloroso, quer para os doentes e quer para os colegas de trabalho? Então é todos os dias essa é a questão que eu faço. No meio da confusão, como é que eu posso ajudar aqui? Como é que eu posso tornar isto mais fácil? E levar dia em frente, ouvir música, ler, ter mais vida também para além do trabalho nestes momentos é importante. E, portanto, tentar chegar a casa e distrair com outras coisas e viver a vida de uma forma o mais normal possível. Essa possibilidade de fazer essa conexão, né, com um sentido de vida, né? Ou seja,
né? Cada um, evidentemente, que uma visão religiosa, uma visão de uma filosofia de vida que contempla uma continuidade, ela acaba nos trazendo esse tipo de uma visão mais serena em relação a isso, sem necessariamente nos tornar alienados, né, dos cuidados de preservação da vida, como você falou, né, dos cuidados que você tem com a sua família, com o seu corpo, do cuidado com a família, com os profissionais. Quer dizer, é essa posição onde a gente acaba não deixando ser levado pelo medo, porque de alguma forma a gente percebe que isso tudo faz um sentido, né? A gente pode não entender ainda qual é o sentido, mas tudo isso parece levando a um movimento muito claro, para mim, muito claro, eu tenho falado muito sobre isso, Ivo, aqui, de que nós estamos sendo confrontados com uma necessidade de tomar consciência de uma realidade que é sistêmica. Uma realidade que é sistêmica. O que nós fazemos repercute nas outras pessoas, nos outros países, na sociedade, nos outros grupos. Isso está nos levando necessariamente a uma nova perspectiva de como a gente considera o que é importante na vida, né, como vamos conduzir ações e pessoas. Então, nós podemos estar fazendo as nossas ações com propósito, né? Como você está falando, de como é que a gente pode, então, a cada dia estar fazendo o nosso melhor, né? Eu tenho perguntado isso para todos, para a Flávia ontem, já para os próximos que nós vamos ter aqui, né, Ivo? Na segunda-feira nós vamos ter uma brasileira que mora em Paris, que está passando uma experiência muito diferente. Eu queria até já avisar vocês, ela mandou uma mensagem para mim e falou assim: olha, Milton, eu estou passando a questão do isolamento, da quarentena, muito bem, porque eu estou conseguindo ficar muito bem, eu estou conseguindo imune. Eu acho que até vai parecer estranho. Eu falei, não, traz a sua experiência, porque assim, como é que você tem conseguido, nesse caos, conseguido manter um equilíbrio? Isso é importante também, né? Tem pessoas que estão conseguindo passar, né? Enfim, eu tenho perguntado pessoalmente, né, pelo que você está vivendo aí, qual é o tipo de conselho, o que você gostaria de alertar em relação aos cuidados que, de alguma forma, as pessoas que ainda vão passar por isso precisam ter, né? A preocupação da gente não ser alarmista, mas ser realista, né, Ivo? Então, na sua visão, dentro daquilo que você percebe, o que seria, o que você aconselharia? Ora, eu vou dar aqui alguns pontos que eu acho que são importantes. Primeiro, atenção à comunicação social. Há muita informação que passa que é errada, há muita informação que é distorcida e, portanto, é preciso procurar fontes certas. Segundo, evitar o sensacionalismo. Temos que ser realistas, como disse muito bem, percebermos qual é o nosso papel, como é que podemos contribuir para a diminuição desta infecção ao mesmo tempo. Porque isto é o que está em questão, não está em cima da mesa a hipótese do Brasil ser ou não contaminado, porque isso de certeza absoluta vai acontecer. O objetivo é que o pico não seja todo ao mesmo tempo e que vá assim entupir, vamos dizer desta forma, o sistema de saúde do Brasil, que nós sabemos que tem algumas limitações e que não conseguirá assim dar resposta a todas as pessoas e poderá ser um caso de bastante grave para as pessoas. Terceiro, lerem sobre o assunto, né? Perceberem o que é que está a acontecer nos outros países. Quem trabalha na área da saúde, começar a planear com antecedência uns planos de prevenção, começar a educar os seus profissionais no sentido das medidas preventivas, de ensinar a lavar as mãos, coisas simples, que se pode ensinar nos hospitais, nas escolas, com os miúdos mais pequenos, nos lares, ensinar a colocar as luvas, a tirar as luvas, os EPIs, porque é que é importante lavarmos as mãos, como comer, por exemplo, a fruta com casca, sem casca, coisas simples que podem ajudar a diminuir o risco de infecção, sobretudo com as crianças, que nós sabemos que brincam muito com as mãos e tudo isso. Para os profissionais de saúde, na área da psicologia, também deixo aqui um desafio, porque há realmente um trabalho muito grande que vai vir durante e o após.
Porque nós já nos começamos a perceber de uma coisa muito, muito importante, que é o isolamento social dos idosos, porque a gente protege-os, mas eles ficam sozinhos. E quem tem entrado na urgência são os idosos encontrados caídos em casa, porque não têm ninguém que os vá ver. Isto também é grave. É os casos de violência doméstica, porque as pessoas ficam confinadas em casa e começam as situações de violência doméstica a voltar ao de cima, que é fruto da realidade que vamos vivendo. Uhum. O aumento do consumo das drogas, do álcool, porque as pessoas ficam em casa com o stress e começam estes comportamentos a surgir e que têm que ser também travados, não é? E um aspecto muito importante, que é, tenham calma quando forem fazer compras. É muito típico as pessoas, quando é decretada a quarentena, vem a seguir. Se a pessoa que vem a seguir pode seguir ao supermercado ou não. E isto mostra quanto nós, seres humanos, somos muito egoístas ainda e quanto o nosso instinto de sobrevivência está à flor da pele. Eu acho que esta crise que estamos a passar e esta guerra, vamos dizer assim, biológica que vamos atravessar, é um convite para o nosso crescimento moral enquanto sociedade, enquanto seres humanos que aqui estamos. Há muita coisa boa também aqui. Há muito voluntariado, há muita gente a ajudar, há muitas empresas a doar material, a fazer viseiras de proteção, a doar material para proteger os profissionais e os lares, a oferecer, por exemplo, tablets e computadores aos lares para poderem falar com as suas famílias. Portanto, o que eu convido é que vejam as dificuldades que os outros países tiveram e estão a ter e sejam proativos. Comecem já a delinear um plano para que quando acontecer vocês estejam à frente, porque nós temos muito que agradecer à China, temos muito que agradecer à Itália, temos muito que agradecer à Espanha, porque com as dificuldades que eles estão a passar, nós estamos a conseguir mudar muita coisa em Portugal e também o mundo está todo a trabalhar para que não aconteça aquilo. E, portanto, gratos a eles pela experiência e temos que estar solidários com eles pelo que vivem, mas aproveitar não a desgraça sensacionalista para falarmos de políticas e de más medidas, porque isto não aconteceu porque o governo quis, aconteceu porque as pessoas não respeitaram as medidas. E depois não adianta deitar a culpa ao governo, porque a culpa é nossa enquanto sociedade, que temos que fazer o nosso papel. E, portanto, é só isso que eu vos peço, enquanto é tempo, vejam as nossas falhas, vejam o que podem já planear e prevenir, comecem a traçar planos, comecem a educar os vossos profissionais, comecem a educar os vossos idosos, comecem a educar as vossas crianças e é possível minimizar este contágio. Portanto, vamos pensar positivo, vamos pensar com responsabilidade, vamos ser proativos e não esperem que aconteça. Preparem-se para que quando acontecer estejam capazes de estar munidos, quer psicologicamente, quer a nível de recursos, a nível material, preparados para o que aí vem. Ok, Ivo. Olha só, nós estamos quase que a 5 minutos de terminar e ontem eu vou evitar, vou cuidar do tempo, porque ontem a gente acabou não conseguindo terminar com a Flávia, porque o Instagram, depois de 1 hora, ele corta a live, né? Nós vamos entrar já nessa reta final. Eu queria te agradecer muito já essa participação, né? Eu tenho procurado trazer essas visões com cuidado para evitar realmente somar essas informações alarmistas, mas a gente precisa trazer uma questão mais realista e aproveitando, como você disse, a experiência das pessoas em países onde já estão convivendo, para que a gente possa pensar na nossa realidade aqui, que é diferente, né? Há questões que são diferentes, culturais, políticas, mas de alguma forma a gente poder amadurecer, aproveitar isso para realmente, como você falou, eu também acredito nisso, que o coronavírus vem como uma forma de uma transformação de valores da nossa vida, né? De valores em relação à sociedade, ao que nós fazemos da vida, aquilo que nós colocamos como sendo importante e prioritário na nossa vida, como sinônimo de felicidade, né?
Então, nós estamos tendo que rever isso, né? O sistema econômico, o sistema político, o sistema de saúde, a nossa conduta como indivíduos, quer dizer, nós estamos sendo convidados a rever isso de uma forma dura, mas necessária para esse processo, para essa etapa de transformação desse grupo de pessoas que habita, né, desse grupo de almas que habitam esse planeta nesse momento, porque atingiu a todos os países, a todas as classes. Então, quando parece que é um problema que é a todos, isso é algo que parece ser comum a todos, né? E o que parece que é comum a todos? O modo de vida que a gente vem trazendo parece que está distanciando de alguma coisa que seja boa. Então, nós precisamos rever muitas coisas nisso e aproveitar tudo isso para essa transformação. Eu queria que as suas palavras finais para a gente poder encerrar, Ivo. Oi? Só mesmo uma frase, um noticiário e que nos marcou imenso, que foi: é importante percebermos que aos nossos avós foi pedido para irmos para a guerra e a nós estão-nos a pedir para ficar no sofá. E a nossa guerra é outra. Não estamos a pedir armas, estamos a pedir para ficarmos no sofá. Nós somos privilegiados nesse sentido. Portanto, é importante, e este momento de solidão e de quarentena e de privação vai nos fazer pensar em muita coisa. E quando nós percebermos que é difícil estarmos, em algumas pessoas, dentro de casa, com aquelas pessoas que nos são mais próximas, alguma coisa não está bem. Nós não temos tempo para nada e vamos ter tempo para tudo. O que é que isto vai mudar em nós? Muita coisa. E, portanto, aproveitem esta experiência como algo, eu sei que isto é difícil de entender, mas como algo de gratidão para o crescimento que vamos ter. Porque mais importante do que aquilo que nós temos, que é este corpo, não é? É aquilo que nós somos enquanto essência. E isto veio para a essência, vai trazer mazelas ao corpo físico, mas vai nos fazer crescer enquanto sociedade, enquanto seres humanos, enquanto universo. Acho que todos em conjunto vamos crescer e vamos lidar com os nossos limites, com as nossas falhas, e que temos que nos aprender a amar e a respeitar com essas falhas e não as ver como algo bloqueador, mas sim como algo que eu tenho que, a partir de agora, trabalhar para melhorar. E é isto que eu quero que levem daqui. Vai ser difícil? Vai, mas vamos aprender que há coisas muito boas que vão sair daqui e vão ver voluntariado, vão ver ajudas, vão ver doações, vão ver a valorização do que é importante. E, portanto, vale a pena olharmos com respeito para esta situação, confiantes, mas previnam-se, trabalhem antes, é isso que eu só vos peço, previnam-se, vejam o que está a acontecer, peguem nestes exemplos e façam melhor que nós. Nós ficamos muito contentes se vocês fizerem melhor do que nós. É ótimo. É assim que nós crescemos. Não há melhores nem piores. Há aprender com as lições. Por isso, sejam excelentes nesse trabalho de prevenção, porque já têm muita desgraça à vista e, portanto, força Brasil, não desistam do que precisarem. Estamos por aqui. Tá ok. Ivo, quero te agradecer muito a sua gentileza, a sua simpatia, as suas informações, né? A sua sensibilidade, né? Isso contribui muito para a gente poder refletir sobre isso, né? Eu queria agradecer a todos que participaram aqui. Nós vamos estar colocando essa live no Stories, né, daqui a pouco, e depois a gente grava esse vídeo e aí todos vão poder, no canal do YouTube, Milton Menezes, nós vamos deixar todas as lives que nós vamos fazer nesse projeto. Eu quero agradecer muito a todos que estiveram conosco, a você, Ivo, e deixando essa mensagem, né? Amanhã nós vamos fazer uma live, mas na segunda-feira nós vamos ter às 13 horas, que em função do horário de verão na Europa, às 13 horas, a Priscila Almeida, é uma brasileira que mora em Paris, e que está passando por uma experiência, segundo ela, da quarentena, muito boa, porque ela está conseguindo fazer isso que o Ivo estava falando, né? De conseguir pensar nela, de conseguir refletir sobre a vida, ajudar na medida do possível, continuar trabalhando. Então vamos ouvir também uma experiência diferente, né? De uma pessoa que está tendo um outro tipo de experiências pelo mundo, né? E nós, na terça-feira, vamos ter um casal da Espanha, ou seja, a cada dia nós vamos estar trazendo pessoas de várias partes do mundo, normalmente brasileiros, mas eu queria agradecer a participação do Ivo,
esse enfermeiro português que nos trouxe aí tantas informações e possibilidade de reflexão para nós. Bom, a todos, até a próxima live. Ivo, muito obrigado. Se cuida. Obrigado. Foi um prazer e sempre que você quiser, nós estamos aqui desse lado do Atlântico. Tá ok? Muito obrigado. Um grande abraço para todos. E força para todos também. Tá? Obrigado. Um grande abraço, gente. Tchau.